Pessoal, voltando então quanto à questão das aulas sobre banco de dados, acessando o banco de dados através do Java, só vamos relembrar alguns pontos aí da aula anterior. A construção do POJO, que é aquele objeto que faz o transporte dos dados entre a tela e o banco de dados e do banco de dados para a tela, é sempre baseada na tabela que é utilizada dentro do banco de dados. Então, por exemplo, aqui nós temos a tabela, só coloquei aqui como comentário para a gente entender o que está acontecendo, né? Imagine que você tem essa tabela estado que está lá no banco de dados. Então, essa tabela estado tem 4 atributos, 4 campos, e esses campos são o ID, o ID, o nome, a sigla e o status, certo? Onde o ID é inteiro, o nome é varchar 50, a sigla é char de 3 e o status char de 1. O status é sim ou não, está ativo, está inativo, ou A e I, A para ativo, I para inativo, aí você escolhe como você quer colocar. Bom, o Pojo então é uma classe em Java, então aqui vocês podem perceber que eu criei um pacote chamado Pojo, certo? Então para criar o pacote, só relembrando, vem aqui em pacote de código-fonte dentro do seu projeto, tá? Botão da direita, novo, pacote Java. Quando você faz isso, ele pergunta qual o nome, você coloca o nome. Ao finalizar, ele cria então o pacote. Relembrando sempre, nome de pacote, todas as letras em minúsculo. Se você colocar a letra em maiúsculo, agora não vai dar problema nenhum. Mas mais para frente, a hora que você for distribuir a sua aplicação, ele dá problema. Então, todas as letras em minúsculo. Bom, feito então o pacote Pojo, você vem aqui, botão da direita, novo, classe Java, e aí cria a sua classe. No caso aqui eu criei estado. Não precisa colocar o ponto Java, só estado. Aí a hora que você manda finalizar, ele já coloca com a extensão ponto .java. Bom, essa classe estado nada mais é então que o nosso Pojo, ela é baseada então na nossa tabela chamada estado que está lá no nosso banco de dados. Então sempre o Pojo se baseando na tabela. Preferencialmente, como eu já disse anteriormente, deixar na mesma ordem, né? ID, nome, sigla e status. ID, nome, sigla e status. E com os tipos compatíveis entre o banco de dados, então integer, no Java é int, varchar, string, char de 3, string e assim por diante. Então manter a compatibilidade entre o banco de dados e a linguagem de programação. Bom, feito isso, a nossa classe Pojo está quase pronta, porque além dos atributos iguais ao que nós temos na nossa tabela no banco de dados, nós precisamos dos métodos getter e setter, tá? Os gets e sets. Por que disso? Porque na realidade todo Pojo é sempre colocado como private, né? Encapsulado cada um dos atributos, certo? E aí na sequência você tem que ter os métodos que dão acesso tanto à escrita quanto à gravação dessa informação, a escrita, a gravação, desculpe, tanto quanto a escrita quanto a leitura desses dados dentro do Pojo. Então, se o meu atributo ID é privado, como é que eu vou conseguir colocar um valor aqui dentro ou retirar esse valor, consultar esse valor? Só através dos métodos get e set. Então, nós temos o método getID, que retorna o ID, ele retorna inteiro porque esse camarada é inteiro, né? E o set é o contrário, é para colocar um valor. Você está de fora, quer colocar um valor. Então, ele não retorna nada, porém ele recebe como parâmetro um ID do tipo inteiro. E aí ele faz o dis inteiro, dis id, né, desculpe, dis id, tá aqui, ó, certo? É igual ao meu id, que é o parâmetro de entrada. E assim vai para todo mundo. Se você não quiser fazer tudo isso, é só você pressionar essas duas teclas. Esse ins pode ser o ins ou insert, né? Tanto faz. Essas duas teclas em conjunto, que ele vai abrir uma tela perguntando o que você quer fazer. Ó. Alt ins. Ele abre uma tela, aí você pede lá para você fazer. Nesse caso aqui ele não está detectando que tem que fazer getter e setter, por isso ele não está colocando a opção. Mas deixa eu apagar aqui só para vocês verem como é que é feito. Vou apagar todos os getter e setter, só fiquei só com os atributos. E agora eu quero construir eles. Então, alt, ins, getter e setter aqui embaixo. Ó. Agora começa a aparecer. Seleciona a classe inteira e dá um gerar. Ele automaticamente cria todos os métodos getter e setter para você. Baseado, claro, nos atributos que você tem aqui na sua classe. Então, o Pojo nada mais é do que isso. Ok? Então, só vou apagar essa parte aqui. Não vou apagar não, deixa ela aqui para a continuidade da aula.
Mas entendo que esse comentário aqui é só a nossa tabela que está no banco de dados. Bom, agora vamos partir para a classe DAO, que é aquela classe que faz o acesso no banco de dados e pega tudo que está no Pojo e joga para o banco de dados, ou pega o que está no banco de dados e joga para dentro do Pojo, certo? É ela que é a classe responsável por acesso ao banco de dados. Então a classe DAO nada mais é do que, aqui em projetos, ó, eu criei um pacotinho chamado DAO, e dentro desse pacote DAO eu criei uma classe chamada DAO Estado, que nada mais é do que essa classe aqui, ó. Bom, essa classe tem alguns pontos que são importantes da gente entender. Primeira coisa, dentro da classe DAO Estado, nós temos um Pojo Estado. Então, nós temos um objeto desta classe, Pojo, dentro do meu DAO de Estado. Por quê? Porque o DAO de Estado precisa das informações para ele poder trabalhar, para ele poder inserir, gravar, enfim, fazer todas as operações que ele precisa fazer. Então, ele tem um atributo chamado Estado, que é nada mais é do que um Pojo de estado, certo? Bom, além disso, notem aqui que ele tem 4 strings SQL. Então, aqui tem um detalhe importante. É importante, recomendável que você deixe o SQL todo centralizado. Centralizado aonde? Dentro dos DAOs. Então, o DAO é quem vai conter todos os SQLs que você precisar utilizar dentro do seu sistema. Por que que isso é importante? Quando você eventualmente precisar alterar alguma coisa dentro do banco de dados, fica fácil você saber onde você tem que mexer. Se você deixar o SQL espalhado por todo o seu código, vai ter momentos que você vai atualizar o banco de dados e vai ter que começar a pensar, bom, onde é que eu trabalho com essa tabela ou com esse conjunto de tabelas que eu alterei dentro do meu programa? Em qual tela, em qual relatório, em qual classe, onde isso está acontecendo? Se você deixa tudo centralizado nos DAOs, é só correr as classes DAO, dar uma olhada e ver se tem que alterar alguma coisa. Se tiver, altera ali, você já resolveu o problema para o sistema inteiro. Se você deixar separado, se você tiver, separado, não, desculpe, misturado dentro do seu código, em qualquer parte do código tem um SQL perdido lá, você vai ter um problema muito sério. Primeiro, porque você vai ter um trabalho danado para resolver tudo isso, para sair alterando cada uma dessas partes. E segundo, que quem garante que você lembrou de todas as partes que têm que ser alteradas? Você vai ter um problema aí, certo? Então procura centralizar sempre dentro dos DAOs. Bom, o primeiro SQL, notem, como ele é declarado como final em Java significa que é uma constante. Eu estou declarando aqui, ó, conforme encapsulado, ninguém de fora vai conseguir acessar. Final é final, ou seja, ele é uma constante. Uma vez definido o valor dessa constante, eu não posso alterar mais. É diferente de uma variável. A variável você vai podendo alterar o valor dela à medida que você precisa. Aqui não. Você declara como private, final, né, que é uma constante. O tipo dela, string. O nome dela, todas as constantes em Java são escritas com todas as letras em maiúsculo. Então, por isso, SQL incluir, SQL alterar, SQL excluir e SQL consultar. O próprio nome dessas nossas constantes, né, esses nossos atributos que são constantes, nos indicam o que eles fazem. Então, SQL incluir já me faz lembrar o quê? Que é o SQL de inclusão no meu estado. Então, vamos ver o que é que ele está fazendo aqui. Ó. Insert into estado. Então, estou inserindo dados dentro da tabela chamada estado. Values são os valores. Com quais valores eu quero inserir esse registro dentro da minha tabela estado? Tem aqui 4 pontos de interrogação. Esses pontos de interrogação eu já vou explicar para vocês melhor como é que funciona. Mas entendam assim, no lugar de cada ponto de interrogação vai o valor respectivo do dado que você quer informar. E aqui tem um ponto fundamental. Notem, tem 4 valores. Por que tem 4 valores? Porque eu quis? Porque eu achei que era bonitinho? Qual é o motivo disso? Não. Se vocês forem ver lá no nosso pojo de estado, onde eu tinha lá uma cópia da minha tabela, né, do banco de dados, notem que eu tenho aqui exatamente 4 atributos. Então, o primeiro ponto de interrogação, nós temos aqui, corresponde ao primeiro campo. Quem é o primeiro campo dentro da minha tabela? O ID. Então, o valor que eu colocar no primeiro ponto de interrogação vai ser o valor que vai ser mandado para o banco para
esse meu atributo aqui, o meu campo chamado ID. O segundo cara que vai aparecer aqui, quem vai ser? Vai ser o nome. Então eu vou ter que colocar o valor do nome. O terceiro, quem vai ser? Vai ser a sigla. O quarto, quem vai ser? Vai ser o status. Então notem que aquela história que eu vinha falando para vocês de padronizar campo, padronizar a ordem dos campos e tudo mais, aqui começa a fazer até mais sentido. Porque é o seguinte, imagine que você vem aqui e no primeiro ponto de interrogação, você coloque uma string, por exemplo, o nome do estado, Paraná. Eu vou conseguir, a hora que eu for tentar mandar para o banco, colocar o dado Paraná dentro desse atributo aqui? Não. Por que não? Porque esse cara é do tipo inteiro. Como é que eu coloco uma string dentro de um inteiro? Ele vai dar erro. Então, a ordem com que eu tenho os dados na tabela é importante não só para a construção do meu pojo, que é importante você já manter a ordem, tá? Mas principalmente a hora que você monta o seu DAO. Porque o DAO, sim, esse obrigatoriamente tem que estar na ordem. Tá, Carlos, então se é só no DAO que tem que estar na ordem, por que você fala para deixar no Pojo? Porque você mantendo a ordem fica mais fácil de você lembrar as coisas. Você está trabalhando com o seu Pojo e sabe que tem lá ID, nome, sigla e status. Quando você estiver trabalhando aqui dentro, você já sabe que o primeiro cara aqui é o ID, o segundo aqui é o nome e assim por diante. Por quê? Porque você está já habituado dentro do seu esquema de trabalho. Mantendo a ordem, você tem menos dor de cabeça. E se não mantiver a ordem? Bom, no DAO não tem, no Pojo não tem problema nenhum. No DAO já devo perceber aqui, se você não mantiver a ordem, dá erro. E essa aqui é uma das maiores fontes de erro quando se trabalha com DAO. É não obedecer e não verificar a ordem em que você está inserindo os dados dentro do banco de dados. E aí, colocar um ponto de interrogação a mais aqui, ele vai dar erro. Colocar um ponto de interrogação a menos, se o seu campo aqui é not null, vai dar erro também. Então, observem sempre como é que está o seu banco de dados e montem sempre na mesma ordem. Se você não fizer isso, você vai ter erro e vai sofrer um pouco com isso. Então, preste bastante atenção nisso para evitar sofrimentos desnecessários. No SQL alterar, mesma situação, é para alteração. Então, claro, não vou usar um insert, vou usar um outro comando do banco de dados, SQL, que chama-se update. No update, nós temos lá update, o nome da tabela. Então, lá na minha tabela estado, dentro do banco de dados, eu vou setar, colocar o valor em nome igual a, não sei, por interrogação, tem que ver o valor que vai ser durante a execução do programa. Sigla, mesma citação, status, mesma citação. E aí, no final, notem aqui que do que eu tinha na minha tabela, eu tinha o ID, o nome, a sigla e o status. Então eu começo com os três últimos aqui, ó, que são os três campos que não são a minha chave primária. Aqui, ó, a gente poderia até colocar, esqueci de colocar, ó, primary key. Então essa aqui é a nossa chave primária. Então, esses três campos aqui são campos normais dentro da tabela. Essa aqui é a nossa chave. Então, notem que eu deixo a chave de lado e começo pelo nome. Ó. Então, set nome, ponto de interrogação, vírgula, sigla, que seria o meu segundo campo normal, vamos dizer assim, dentro da minha tabela, que não é chave, tá? E depois o status, que seria o meu terceiro nome. Depois, lá na sequência, nós temos uma cláusula where. Essa cláusula where diz o seguinte, olha, troque esses dados que eu estou pedindo para você trocar, e claro que vai ter um nome, que vai ter uma sigla, que vai ter um status, onde o meu ID, que é a minha chave primária, que é aquele campo que, vamos dizer assim, identifica um registro de forma única dentro da minha tabela, for igual a alguma coisa. Então, vamos supor que eu estivesse colocando aqui, update estado set nome igual a Paraná, que vai entrar o nome Paraná, por exemplo. Depois a sigla, PR, status, A de ativo, e o ID do Paraná fosse 5. Então aqui eu colocaria o 5. Então eu estou pedindo para ele atualizar o nome, a sigla e o status apenas daquele ID igual a 5. Se eu não colocar essa parte final, isso é uma questão do SQL, tá? Automaticamente ele vai alterar o banco de dados inteiro. Todos os registros do meu banco de dados para a tabela estado serão colocados com o nome Paraná,
sigla PR, status ativo. E isso a gente não quer, a gente quer atualizar um único registro. Então, por isso que é obrigatório colocar o where, ID igual, e aí você coloca a sua chave primária aqui, o que identifica o estado do Paraná, por exemplo, aqui dentro. Bom, o SQL excluir, como é que funciona? O comando para exclusão é delete, né? Então, insert para inserir, update para atualizar, delete para apagar, ou delete, como queira, tá? From estado, então eu tenho que dizer, olha, apague na tabela estado, from estado, onde o ID igual a, e aí eu digo qual é o número. Se eu quisesse alterar lá o estado do Paraná naquele exemplo anterior, seria 5, certo? Então, notem o seguinte, se eu não colocar esse where também, eu faço um estrago na tabela. Delete from estado, ele vai lá e vai detonar todos os atributos, todos os campos, desculpe, todos os registros, todas as informações de estado que estão dentro da tabela estado. Então, prestem bastante atenção, precisa ter esse where também, tá? E o SQL consultar nada mais é do que um select. Asterisco indica assim, eu quero que pegue todos os campos. Então, quais são os campos? Ele vai pegar o ID, o nome, a sigla e o status, tá? Da minha tabela estado, onde o ID é igual a, e aí o código que eu quero. Se eu quero o Paraná, 5, tá? O que vai acontecer aqui? Se você não colocar esse where, ele vai dar um select na tabela inteira. Então, ele vai trazer todos os dados de todos os estados. Então, a cláusula where, notem que tanto para update, quanto para delete, quanto para select, a cláusula where é bem interessante para você indicar qual é o registro que você está trabalhando. Ou, no caso aqui do update, você está atualizando, no caso do delete, você está apagando, e no caso do select, você está buscando as informações daquele registro em específico. Prestem bastante atenção, essa parte aqui é uma parte que sempre gera erros na parte de DAO, porque é interação com o banco de dados. Quando você manda compilar, esses SQLs aqui, eles não vão dar um erro, eles vão aceitar normal, é uma string isso aqui para o Java. Só que a hora que você manda o comando para o SQL para o banco, aí sim ele vai processar, vai verificar eventualmente que tem um erro, vamos supor. Eu coloquei aqui só 3 pontos de interrogação, só que o meu banco de dados, como a gente viu, tem 4 campos. Ele vai gritar aqui, certo? Então eu vou ser obrigado a colocar o quarto campo. Mas isso só vai dar erro em tempo de execução. Ele não vai dar erro quando você compila o seu programa em Java. Porque não é erro do Java, é erro no banco. É diferente. Tá? Bom, então feita essa parte, a gente começa aqui com o método construtor. O método construtor, claro, tem o mesmo nome da classe, é público e não especifica o tipo de retorno. Aqui não tem o int, não tem nada aqui. Então, é public, direto, já o nome da classe. Esse método construtor recebe um parâmetro de entrada. O parâmetro de entrada nada mais é do que um estado, um pojo estado, que aqui recebeu o nome estado. Então, toda vez que eu crio o meu DAO, eu passo para ele quem é o pojo que ele deve trabalhar. Então é o seguinte, ó, DAO, agora você vai começar a acessar lá o banco de dados, e para você acessar o banco de dados, trabalha com esse pojo estado aqui que eu estou te passando. Para que ele mantenha essa informação, para que ele possa utilizar isso na sequência, porque é bem claro aqui, quando o meu método construtor é executado, isso aqui é um parâmetro de entrada. Quando ele sair daqui, que ele terminar de executar o método construtor, este valor aqui é perdido. Certo? Por quê? Porque ele só é um parâmetro de entrada do meu método. O meu método terminou a execução, não precisa guardar esse valor. Para que eu possa guardar esse valor e possa utilizar no método incluir, no método alterar e assim por diante, tá? O que eu faço? Eu criei então o nosso atributo, que está aqui em cima, certo? E aí eu faço assim, ó, desestado, eu guardo dentro desse meu atributo o que veio como estado para mim. Isso aqui a gente já viu anteriormente, mas é bom relembrar. Toda vez que eu tenho um parâmetro de entrada dentro de um método que tem o mesmo nome de um atributo, a gente diferencia um do outro através da palavrinha this. Quando eu coloco this.estado, eu estou me referenciando a este atributo aqui em cima. Ó. Então, eu estou dizendo que esse atributo agora vai ser igual ao meu parâmetro de entrada chamado estado. Então, nesse momento, dentro do meu construtor, eu acabei de pegar o DAO que foi passado para mim como parâmetro e eu vou guardar isso aqui para poder trabalhar depois. Bom, depois disso, aí vem as operações. Então, como a gente já viu aqui,
Os SQLs que eu tenho é de inclusão, alteração, exclusão e consulta. Isso aqui é o que o pessoal chama de CRUD, né? Tem vamos dizer assim, é um conjunto de ações que fazem o quê? A consulta, a atualização, a remoção ou deleção, né? E a inclusão de dados dentro de um banco de dados, né? Dentro de uma operação qualquer. Bom, o primeiro método que nós temos é o método incluir, também usando um parâmetro, né? Se eu comecei com SQL incluir aqui, eu comecei aqui. Dá erro se eu mudar essa ordem? Não, sem problema nenhum. Mas é só uma questão de organização de código. Então, SQL incluir, então eu tenho aqui o meu método incluir. O método incluir ele é público, porque eu tenho que chamar ele de fora, né? Alguém de fora vai chamar esse cara. Então, provavelmente lá na sua tela de estado, quando você clicar lá em confirmar a inclusão, ele vai chegar aqui e vai mandar, vai pedir para o DAO fazer a inclusão. Então, ele vai chamar esse método incluir aqui. O método incluir, ele passa por alguns passos. Ó. Existe um bloco try-catch. Esse bloco try-catch é necessário porque se eu retirar, vocês vão perceber que é o seguinte, eu vou comentar essa linha e comentar essas linhas aqui. Pronto, então eu fiquei sem os blocos try-catch. Percebam que ele começa a chiar, dizendo que vamos lá, ó, um report de exception, SQL exception, um report de exception, SQL exception, aí vai. Por quê? Porque essa ação que está sendo feita aqui no Java, na realidade, depende do banco de dados. E o banco de dados pode retornar qualquer erro a qualquer momento. Então, ele já prevê isso e diz assim, ó, meu amigo, você precisa tratar esse tal de SQL exception aqui, que é esse cara aqui, ó, certo? Então, quando ele dá essa mensagem, um report de exception, corre e coloca lá um bloco try e catch. O bloco try, a gente já lembra disso, né? É aquele bloco que vai pedir para você assim, tente fazer isso aqui, ó. Perceba que já parou de dar erro, ó. Tente fazer isso aqui. Se você conseguir, beleza, ele vai terminar aqui, vai dar um return true e vai acabar a execução dele. Agora, se alguma dessas partes der erro, se o SQL estiver mal formatado, se o banco de dados gerar algum tipo de erro, ele vai cair no bloco catch. E aí é fundamental que você mantenha mensagem de erro. Nunca faça algo do tipo assim, ó. Ou, pior ainda, né? Aqui não vai deixar por causa do boolean que tem que retornar algum valor. Mas nunca deixe você fazer esse tipo de situação aqui, ó. Não deixar essas mensagens. Por quê? Porque se você não coloca a mensagem de erro, ele vai tentar fazer a execução, não vai conseguir, vai cair aqui por erro, não vai te dar mensagem nenhuma de erro e vai cair fora. E aí você vai ficar horas e horas tentando descobrir por que o seu sistema não funciona e não dá erro. Não é que ele não dá erro, ele está com erro, ele está emitindo erro, só que ele não está emitindo a mensagem de erro para você. Então as duas linhas aqui são fundamentais. A primeira linha é aquela uma que emite aquela mensagem de erro na tela de saída do Java. Lembra? Quando você tem a saída, você vai compilando o programa, vai mandando executar, aqui ele vai colocando mensagem de execução e de eventuais erros, em vermelho, dizem que linha que foi e tal. Então, quando você coloca isso, a mensagem de erro que aconteceu, tá vendo que ele recebeu aqui um E, um exception E? Então, em cima desse E, eu peço para ele mostrar a pilha stack, né? Pilha, certo? Trace é de traçado, de rastrear, né? Então ele manda imprimir a pilha de rastreamento. O que significa isso? Opa, até tá um nomezinho aqui bonitinho. Imprimir rastreamento de pilha. O que significa isso? Ele vai mostrar todas as linhas, onde aconteceu o erro, qual o motivo do erro, e aí vem uma questão muito importante. Erro foi feito para ser lido. Erro foi feito para você analisar. Ele emite a mensagem de erro e você não vai consultar essa mensagem de erro, aí realmente não adianta nada, porque o que você vai fazer? Vai ficar tentando, vai por tentativa e erro? É meio complicado. Então, sempre trate o erro, manda ele mostrar isso aqui e a hora que ele emitir o erro dentro do seu programa, verifique qual é o erro e vá atrás do erro, não fique por tentativa e erro. E essa aqui é a mensagem para o usuário, dizendo não foi possível incluir o estado, por algum motivo, né? Aí não vem o caso. Bom, então esse seria o método incluir. Dentro do método incluir, passando essa parte de tratamento de erro, a gente tem lá um prepared statement. Esse prepared statement
é uma classe do Java que está preparada para trabalhar justamente com essa situação aqui dos pontos de interrogação. Se eu não tivesse esses pontos de interrogação e o tal do prepared statement, eu teria que fazer uma string, terminando aqui no abre parênteses, fecharia aspas e colocaria o valor que eu quero aqui dentro. Então, algo mais ou menos assim. Imagina que eu não tivesse aquilo lá, então eu vou criar uma string aqui de SQL. Eu iria fazer assim, ó, insert into estado values, abre parênteses. Nesse local aqui, eu não preciso ter o meu ID, vamos supor que seja o 5 lá do Paraná. Então, aqui, a hora que eu terminar essa string, eu ia falar assim, ó, mais estado, que é onde eu tenho, que é o meu pojo, né? Lembra do meu pojo aqui? Meu pojo tem os dados do estado. Ponto get ID. Então, nesse momento, ele colocaria para mim o quê? O código 5 que estaria dentro do meu estado. Mas na sequência, eu tenho que usar uma vírgula aqui, ó. Não é isso o meu comando? Iria vir o número 5 aqui, e aí teria que ter uma vírgula. Aí eu tenho que fazer assim, ó. Mais, aí entre aspas, uma vírgula. Depois dessa vírgula tem que vir o nome Paraná. Bom, o nome Paraná, como é uma string, ele tem que vir entre apóstrofo. Então você vai ter que fazer o seguinte. Aqui ainda depois da vírgula, ó, coloca um apóstrofo, mais, e aí estado.getNome. Mais, como eu abri o apóstrofo aqui, eu tenho que lembrar de fechar ele aqui. Aí tem uma outra vírgula. Aí eu só tenho que colocar lá. Vamos supor que fosse a sigla. Então, opa, sigla é uma string, eu tenho que colocar uma abertura de apóstrofo aqui também. E vamos lá. Estado.getSigla. Aí depois da sigla, eu tenho que colocar, fechar o apóstrofo que eu tinha aberto aqui, colocar uma vírgula. Então, vamos lá. Fecha o apóstrofo, coloca uma vírgula. E no final vem se está ativo ou não. Como também é uma string, abre apóstrofo, estado.get status. E agora sim, nós temos que finalizar nosso SQL. Finalização do SQL é fechar o apóstrofo que eu tinha aberto aqui e fechar o parênteses. Fecha aqui, fecha aqui. Ok. Então agora, colocar um ponto e vírgula aqui no final. O que ele está dando erro? Dá uma olhada aqui. String SQL, o que ele está dizendo de erro? Ponto e vírgula esperado? Vamos ver. Fechou. 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 Ah, faltou um mais aqui, ó. Faltou um mais. Beleza. Então agora aqui, ó, se a gente, eu vou só quebrar as linhas para vocês entenderem melhor o que está acontecendo. Ó. Isso aqui é tudo uma linha só. Olha que beleza que fica a construção do SQL se eu não utilizar esse esquema de ponto de interrogação aqui, ó. Olha que coisa linda. E para ter erro aqui de você esquecer um apóstrofo, ou fechar dois de uma vez só, ou abrir um e não fechar, ou abrir dois e fechar só um, enfim. Você pode fazer uma festa aqui, né? Então aqui acho que fica um pouco mais legível. Então esse preparatory statement aqui, ele é utilizado para usar esses pontos de interrogação que substitui esse tipo de construção aqui que é um pouco mais difícil, né? Então eu vou retirar isso aqui daqui, não nos interessa. Então, opa, aqui. Então agora esse prepared statement permite o uso desse cara aqui. Como é que é feito esse prepared statement? Então estou usando aqui, ó, estou criando um objeto PS, que é do tipo prepared statement, tá? Igual a, agora entra aquela aula lá da nossa conexão. Conexão é a nossa classe, lembra da nossa classe de conexão? Banco de dados, conexão. Então, esta aqui é aquela nossa classe que faz a conexão com o banco de dados, que usa o driver e tudo mais. Então, lembra, ó, eu tenho a classe conexão e o método estático, que eu posso chamar de qualquer lugar, getConexão. Então, esse método getConexão vai verificar se já existe uma conexão, não existe, vamos por primeira vez, não existe, ele vai então fazer a conexão com o banco de dados e vai retornar ela. Na segunda vez, ele vai verificar que a conexão não é nula mais, não vai fazer essas duas linhas e vai retornar a conexão que ele já tinha criado anteriormente. Isso é feito para que a gente tenha apenas uma conexão com o banco de dados a cada execução do meu programa. Aí eu não preciso ficar abrindo várias conexões. Então, este conexão
é esse que nós estamos chamando aqui, ó, conexão, get conexão. Eu posso fazer nome da classe mais a chamada do método get conexão. Por quê? Porque esse método get conexão aqui nada mais é do que um método estático, ó. Como ele é um método estático, eu posso fazer esse tipo de coisa. Chamar através da classe e já chamar o método. Então, pedir a conexão e na sequência eu peço para ele, ó, prepare statement, que é aquele esquema do prepare statement que a gente comentou, né, que é um método da conexão, que retorna um objeto desse tipo aqui, ó, através do SQL incluir. Quem que é meu SQL incluir? Essa string aqui, ó. Então, essa string está sendo colocada aqui dentro, certo? E está sendo pedido para gerar um statement, que é o tal do PS aqui. Então, a partir desse momento, o PS nada mais é do que um prepare statement usando esse SQL aqui. Bom, feito isso, tá, como é que eu coloco os valores aí dentro agora? Então, agora você vai chamar o objeto PS, aqui ó, notem PS, tá? Ponto, set e o tipo de dado que você quer colocar lá dentro. Então, por exemplo, o primeiro cara aqui, lembra? Ele é um inteiro. Vamos relembrar lá, ó. Ele baseia-se na nossa tabela estado. A nossa tabela estado, o primeiro cara é um inteiro. Como é que eu sei que ele é um inteiro? Ah, por aqui eu não sei. Não tenho como saber. Eu tenho que ir lá na minha tabela e saber quem é o meu primeiro campo. Por isso, de ser interessante, vamos dizer, no meu ponto de vista, quase uma obrigatoriedade desses campos aqui estarem na mesma ordem. Então, o primeiro cara inteiro lá, então você vai setar como inteiro. O segundo cara, como é que é? É uma string. O terceiro é uma string e o quarto é uma string. Então, você tem que saber qual é a tipagem deles aqui. E esse 1, 2, 3, 4 é, na realidade, qual ponto de interrogação que você está querendo substituir. Então, aqui eu estou falando do primeiro cara, então eu estou falando desse cara aqui, ó. Segundo e assim por diante. Quem é o primeiro, quem é o segundo? De novo, lá dentro do meu banco de dados você sabe qual vai ser a ordem, tá? Então, o que eu vou fazer? Para o primeiro cara eu vou colocar o ID. Então, eu vou pegar no meu pojo o ID que está lá dentro. Para o segundo, no meu pojo eu vou pegar o nome. Para o terceiro, no meu pojo eu vou pegar a sigla. No quarto, no meu pojo, eu vou pegar o status. Lembra? O pojo é esse cara aqui que foi passado como parâmetro no método construtor e eu guardei ele. Então, todos os dados estão aqui dentro, eu posso simplesmente pegar os dados e mandar setar no banco de dados. Bom, quando eu fiz isso, eu ainda não fiz a execução no banco de dados. Eu simplesmente guardei, carreguei o meu statement, né, o meu prepare statement, com os valores nos lugares dos pontos de interrogação. Agora sim, o último comando aqui, ó, ps.executeUpdate. Esse executeUpdate, o que ele faz? Ele manda atualizar o banco de dados. Então, os métodos insert, update e delete utilizam, dentro da linguagem Java, o executeUpdate. Bom, alguém pode estar se perguntando assim agora, Carlos, isso aqui nós estamos usando o Firebird. O que mudaria se eu estivesse utilizando o Oracle? Bom, com esses comandos básicos que nós estamos usando aqui, que entra aquela questão do ANSI SQL, que eu já tinha explicado para vocês em sala, nada muda. É só vir aqui na classe de conexão, se você quiser trocar, por exemplo, um banco de dados Oracle da vida. Então você tem que vir aqui, alterar essa string e alterar essa parte aqui, ó, que é a parte de conexão com o banco. Alterar essas duas linhas aqui e, claro, lembrar de pegar o arquivo jar, que contém o JDBC, e instalar dentro das bibliotecas do seu projeto, né? Lembra, projetos, botão da direita, propriedades, bibliotecas, e aí a gente entra aqui nessa parte aqui das bibliotecas que eu preciso colocar, certo? Então é só colocar isso e está tudo certo. Desculpem aí a ligação chegando no celular, mas é imprevisível certas coisas, né? Mas tudo bem. Fazendo isso, a gente volta então para o nosso amigo Oracle. Ah, e se fosse o SQL Server? Mesma coisa, tá? Então, só alterar aqui e pegar o jar correspondente. Bom, feito então, vamos voltar aqui a incluir. Fiz o prepare statement, joguei todos os dados lá dentro e pedi para executar a atualização. Feito isso, acabou meu método incluir. Quando ele terminou aqui, e se ele conseguiu chegar nessa linha aqui, significa que todas as linhas acima foram executadas com sucesso. Então, retorna o quê? True. Ó, beleza, consegui fazer a atualização. Se eu não conseguir, ele retorna o quê para mim? Ele vai cair aqui no tratamento de erro e vai retornar false para mim. Então, todos os métodos passam pela mesma situação. Vamos ver o método alterar.
Método alterar, basicamente a mesma coisa. Ó, tem um bloco try catch, tem um tratamento de erro aqui. Se ele chegou até essa linha final aqui, é que ele conseguiu fazer tudo, retorna verdadeiro. Se ele não conseguiu, ele emite as mensagens de erro e retorna false. O que muda no processo aqui? Ó? Vamos lá. Só diminuir um pouquinho para a gente ter a visualização das duas coisas ao mesmo tempo. Ó, então, método incluir. Bloco try, mesma coisa. Prepared statement, mesma situação, igualzinho. O que muda é, ao invés de usar o SQL incluir, eu uso o SQL alterar. Aqui é que tem que tomar um cuidado danado. Ó. Pro meu SQL aqui, eu passo o ID, o nome, a sigla e o status, na mesma ordem que está aqui. No meu update, notem que o meu primeiro ponto de interrogação não é o meu ID, é quem? É nome. Porque a gente fez aquele esquema lá de que eu vou primeiro setar todos os valores para depois dizer de qual registro eu quero que sejam modificados, em qual registro eu quero que sejam modificados esses valores. Então é exatamente isso aqui, ó. Eu seto no primeiro ponto de interrogação o nome, porque é esse cara que está aqui, ó, o meu primeiro cara aqui. Quem é o segundo? Né? A sigla. Então eu vou vir aqui, ó, é a sigla 2, é a sigla. E notem a questão dos tipos, ó, string, 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 e aqui o inteiro é o último porque é o meu ID. O ID ficou por último lá, ó. ID é o meu último cara aqui dentro do meu SQL. O terceiro vai ser meu status, então por isso que aqui eu coloco o terceiro status. E o quarto é meu ID. O quarto é o meu ID. Então, esses números que nós temos aqui, ó, que nós usamos aqui, referem-se à ordem em que os pontos de interrogação estão criados dentro das minhas strings SQL. Tranquilo, fechou alterar. O excluir é mais simples ainda, porque o excluir só tem um ponto de interrogação, né? É só identificar qual registro que eu quero. Então, a exclusão fica basicamente igual às outras, só que eu só seto um cara aqui, que é o meu primeiro elemento, como inteiro, porque é o ID, passo o ID e mando executar a atualização. O resto é tudo igual aos outros, certo? O consultar é um pouquinho diferente, porém não muito. Ele parte do mesmo princípio, bloco try catch, tá? Então, se ele executou tudo aqui, conseguiu chegar até aqui, retorna true, beleza, ele conseguiu fazer. Se não, ele vai retornar false, vai dar mensagem de erro e vai retornar false, tá? Usa o prepare statement, só que, claro, com o SQL consultar, que é esse nosso amigo aqui, cadê? Aqui, certo? Select asterisco from estado, where ID igual a alguma coisa, tá? Então, só tem um ponto de interrogação também. A gente seta aquele ponto de interrogação, então, o primeiro cara, porque é o único também, né? Como inteiro, porque é o nosso ID, nosso ID. E manda ele executar a operação. Na realidade, aqui está como execute update, mas você pode pedir para execute query, que seria o mais adequado. Query é de consulta, tá? Então, ele vai pedir a consulta. Desculpa, alterei o lugar errado. Aqui, ó, consultar está certo, ó. Execute query aqui, ó, tá? A diferença no execute query é o seguinte: quando você executa a query, quando você executa a consulta, você pressupõe-se que você quer um retorno. Você precisa de valores de retorno. Você está consultando o banco, então, para quê? Para saber os valores que estão lá dentro. Então, quando você faz esse PS execute query, ele sempre vai retornar para você um result set. Um result set nada mais é do que um conjunto de resultados. Se você traduzir essa palavra aqui em inglês, é um conjunto de resultados. Esse conjunto de resultados, tá? Que aqui foi a gente que deu o nome de RS, poderia ser qualquer outro nome, mas a gente deu o nome de RS, justamente porque são as iniciais do nome da nossa classe aqui, tá? Esse nosso result set, ele vem uma série de informações. Quais são os campos, qual é o nome dos campos, quantos registros vieram, qual o tipo de cada campo, além do principal, que são quais são os dados, né? Então, se eu dou um select asterisco from estado, ele vai vir em todos os estados. Ou select asterisco from estado where alguma coisa, né? Que é o nosso caso aqui. Dessa forma aqui, ele vai vir em um registro só. Se eu tirar esse where, ele vai vir todos os estados para mim, certo? Então, do jeito que está aqui, ele vai vir os dados de um único estado. Qual estado? O estado que eu colocar aqui no primeiro ponto de interrogação. Quando ele fez isso, ele pode vir dois retornos para mim, tá? O result set ele pode vir em branco, porque ele não conseguiu consultar. Imagina lá que eu dou um select asterisco from estado where
ID igual a 1430. E não existe o estado 1430. É claro, ele não vai ter o que retornar para mim, certo? Então, nesse caso, ele trabalha da seguinte forma. Vou fazer uma anotaçãozinha simples aqui do lado, no canto da tela, só para vocês entenderem. Bom, todo arquivo, quando a gente trabalha com arquivo, ele trabalha mais ou menos assim, ó. BOF, EOF, e aqui no meio é o conteúdo do arquivo. Posso ter lá várias linhas, certo? EOF é End of File, ou End of File, né? Se quiser. End of File. Fim do arquivo. BOF é o tal do Button of File. Bom, quando um result set é retornado para mim, ele sempre vem nessa região aqui, ó, na região do Button of File. O que significa isso? Ele vem sempre num registro anterior, como se eu tivesse um registro anterior ao meu primeiro registro. Eu vou trocar isso aqui por número de registros só para vocês entenderem melhor. Imagina que ele me retornou 3 registros. Independente do que está aqui, ele sempre vai vir nessa posição, certo? E aí, através desse comando rsnext, eu peço para ele ir para o próximo. Esse pedido para ir para o próximo vai me retornar sempre um valor booleano. Esse valor booleano indica se ele conseguiu ir para um próximo registro ou não. Então, significa o seguinte, ó, na primeira vez que eu fizer isso aqui, e ele estando aqui nessa posição, ele vem para o próximo registro e retorna true para mim, porque ele conseguiu ir para o próximo registro. Se eu executar o comando rs.next, ele vai para o próximo registro, indicando que também conseguiu ir para o próximo registro, vai para o 2. Se eu peço mais uma vez, ele vai para o terceiro e me retorna true, beleza, sem problema nenhum. Na próxima vez que eu fizer, ele não vai conseguir, porque não existe um próximo registro, ele já foi para o final do arquivo, certo? Aqui não seria arquivo, seria do result set, mas só fazendo um comparativo, né, para ficar mais fácil de entender. Então, ele viria aqui nesse final de arquivo, né, no final do result set, indicando que não tem um próximo. E aí, nesse caso, ele retornaria false, certo? Então, voltando para o nosso exemplo aqui, o que pode acontecer? Como ele está consultando um único ID, pode acontecer essa situação de vir um registro, ou pode acontecer essa situação de não vir nada. Então, o BOF e o EF já estão próximos. Se eu faço aqui, ó, if rsnext, ele tenta ir para o próximo. O que acontece nesse caso aqui? Se não veio nada, ele simplesmente cai fora, tá? E não faz nada para mim, certo? Agora, se eu estou aqui e existe, aqui um registro. Quando eu pedir para ir para o próximo, o que acontece? Ele entra aqui para fazer essa operação aqui para mim, certo? Aqui, na realidade, a gente poderia fazer até uma situação assim, ó. Se ele conseguir ir para o próximo, ele vai fazer alguma coisa. Se não, você pode dar uma mensagem de erro para o usuário dizendo assim: estado não encontrado. Certo? Então, se ele conseguiu ir para o próximo, é porque tem um registro aqui. Se você fez a consulta e ele não conseguiu ir para o próximo, significa isso aqui, ó. Ele já veio direto para cá. Então, ele vai dizer, ó, não foi encontrado, né? E se ele encontrou, que seria aquela questão de ter alguma coisa, se ele entrou dentro do meu if, então ele vai fazer o quê? Encontrando, ele vai colocar dentro do meu pojo, lembra do pojo que a gente está trabalhando, que o método construtor passou para a gente, tá? Então, dentro do meu pojo eu vou colocar o quê? O nome, baseado no que está vindo lá do meu result set, a sigla e o status. Percebam o seguinte, primeiro, eu não setei o ID. Por que eu não setei o ID? Porque o ID já está setado aqui, ó. Foi com base no ID do meu estado que eu fiz a consulta. Então, teoricamente, o valor já está lá dentro, certo? Mas o nome, a sigla e o status eu mandei buscar no banco de dados. Então, notem que ele vai pegar como string, aí eu tenho que ver qual é o tipo que está lá. De novo, entra aquela situação, né? Qual é o tipo de dados que eu tenho dentro do meu banco de dados, tá? Por isso, da importância da ordem disso aqui, tá? E aí ele vai pedir para pegar o segundo campo, o terceiro campo e o quarto campo. Quem é o segundo campo? Nome. Primeiro, segundo. Quem é o terceiro campo? Sigla. Quem é o quarto campo?
Status. Notem de novo a importância da ordem desses atributos, tanto no banco de dados, quanto no Pojo, quanto no DAO. Pojo nem tanto, mas ele já ajuda a gente sempre estar memorizando as coisas. Mas entre o banco de dados e o DAO é fundamental essa ordem, senão vai dar erro. Tá? Uma hora ou outra você vai ter surpresas. Vai colocar o valor de um campo em um lugar diferente na tela, ou vai pegar um valor que está na tela e salvar num lugar diferente no campo, ou vai dar erro. Né? Ainda é melhor que ele dê erro, né? E não deixe incluído, que você pegar um campo nome e colocar lá no nome da mãe, por exemplo. O nome do cliente vai para o nome da mãe. É um negócio meio estranho, né? Então, e às vezes é difícil de encontrar o erro, de detectar esse erro, né? Você vai detectar esse erro mais para frente. E aí é pior ainda. Então, seria até melhor que ele desse erro de tipo e coisa do gênero. Bom, então basicamente o DAO faz isso. Então, relembrando, quando nós temos lá três situações. Nós temos a tela, vou fazer aqui um assim bem simples. Eu tenho a tela, essa tela vai passar os dados para o Pojo e o Pojo vai ser consultado pelo DAO para mandar os dados para o meu banco de dados. Quando eu estou fazendo a consulta no banco de dados, então meu banco de dados vai ser consultado pelo DAO, que vai colocar os dados no meu Pojo, que vão ser pegos pela tela para ser colocado dentro da minha tela. Então, basicamente, são esses os caminhos. Né? Então, a tela joga os dados no Pojo, o Pojo é consultado pelo DAO, aí ela aciona o DAO, né? Fala assim, ó, DAO, eu quero que grave alguma coisa que está lá nos Pojos, tá? Dentro do meu Pojo. Então, automaticamente, ela faz esse passo, primeiro ela grava, coloca os dados no Pojo e pede para o DAO gravar. O DAO vai lá, pega os dados no Pojo e joga para o banco de dados. Uh, vamos dizer assim, circuito inverso, né? Situação inversa. Vamos supor, a minha tela pede para o meu DAO para consultar. O que o DAO faz? Vou fazer mais bonitinho aqui, ó. O DAO vai lá no banco de dados, pega os dados, vamos colocar até diferente aqui, para ficar melhor essa nossa representação. Ó. Então aqui, o DAO vai lá no banco de dados, consulta o banco de dados e coloca os dados aonde? Na tela. Oh, na tela não, desculpe. No Pojo. Então, ó, a tela pede para o DAO para consultar os dados. O DAO vai lá, pega os dados no banco de dados e joga onde? No Pojo. Aí a minha tela é só consultar o Pojo, que ela tem todos os dados lá dentro. Então a minha tela não sabe, não conhece qual é o nome da tabela, quais são os dados que tem lá dentro, não interessa. Quem vai saber isso é o DAO. O objeto de interface entre o banco de dados e a tela é o meu Pojo. Quem faz os acessos ao banco de dados é o DAO. Então, o que acontece? A tela pede para o DAO, olha, eu quero que você consulte o banco de dados tal. Como é que ela faz isso? Ela sempre joga no Pojo as informações, certo? E aí ela pede para o DAO consultar. O DAO, com base no Pojo, faz toda essa operação. Ok? Dúvidas a gente conversa mais para frente um pouquinho, né? Na sala de aula, ou pode mandar e-mail, fiquem à vontade. Então, por hoje, a parte de DAO seria basicamente isso. Até a próxima.